partir de agora, você ouve a Rádio Concórdia. Educação, cooperação, conhecimento, fé e amizade. Para crescer, ser e sentir. Estamos no ar. Muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje a entrevistada, a professora Solange Mols e também a sua filha, Karine Mols. Hoje é um programa praticamente em família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma atividade que a professora Solange fez junto com os aprendizes numa atividade de sala de aula. Ela vai conversar um pouquinho, explicar um pouco sobre como é que é. A Karine, ela está estudando e trouxe, né, depois ela vai falar um pouco sobre a formação dela, onde realmente ela está estudando, e trouxe uma importante reflexão sobre políticas públicas. Quando a gente ouve falar sobre política, sempre vem na nossa imagem o que hoje o país vive em relação à política. E aí tem um preconceito gigantesco. E hoje, o nosso momento, essa nossa conversa, tem justamente a intenção de ver que políticas públicas têm muito a ver com jovem e não tem nada a ver com corrupção. É um benefício gigantesco para a sociedade. E quando se fala em termos de cooperativismo, quando um ganha, todos ganham. E é justamente aí que nós vamos conversar. Muito bem-vinda, Solange, também, Karine. Como é que vocês estão? Eu estou aqui em Panambi, então, e a minha filha está lá em Porto Alegre. Pastor Alexandre em Santa Rosa, né? Que bom a gente poder estar aqui conversando, mesmo à distância, né? Mas com um tema tão importante aí, que são as políticas públicas. Então, quando eu trago esse tema de políticas públicas para os jovens, sempre surge aquela questão assim, política, né? A palavra política, o que é política pública? Então, o jovem se depara com aquela questão que o pastor acabou de falar, né? Questões que não são muito bonitas da nossa política, mas a política é bonita, a política é necessária, nós somos seres políticos e precisamos dela, né? Para a nossa vivência aí em sociedade e o sistema, né? Que nós temos, então, para que ele funcione. No entanto, falando de políticas públicas, né? Elas vêm para garantir os nossos direitos, os direitos que todos nós temos. Alguns não têm muito acesso a esses direitos. Então, elas vieram justamente para fazer com que todos possam ter os mesmos direitos, para que essa garantia de direitos, para que a gente possa exercer a nossa cidadania através desses direitos, não somente para aquelas classes, enfim, que estão em vulnerabilidade social, mas para todos mesmo, garantir o direito, né, para todos, seja a educação, a moradia, enfim, todas as áreas aí. Mas eu me reporto mais às políticas públicas, então, voltadas para os jovens na área da educação. Lembrando que, quando o jovem está no programa Aprendiz, ele já está sendo beneficiado por uma política pública, que é um programa, né, que está dentro de uma política que é uma política, então, da questão do acesso do jovem ao mercado de trabalho. Então, nós temos aí um programa dentro dessa política, que é o programa Aprendiz, que é o trabalho e também a aprendizagem, né, o acesso à aprendizagem para uma qualificação profissional. Aí, quando eu trabalho esse tema, pastor, eu trouxe a minha filha porque eu vejo que ela é um exemplo que poderia ser colocado de quem aproveitou muitas oportunidades que foram surgindo durante a sua vida de estudante, né? As oportunidades que surgiram em relação aos programas e ações governamentais, aonde ela pôde ter acesso a várias, digamos assim, a várias oportunidades de estudo e de conhecimento. E acho que é isso que ela vai relatar um pouquinho para nós. Sim, então,
Como a minha mãe disse, né, eu tenho uma trajetória profissional em que eu pude aproveitar muitas oportunidades, então oferecidas, principalmente oportunidades relacionadas ao meu estudo. Então, logo de início, né, no início da minha vida e acadêmica, né, fundamental, eu estudei em escola pública, então eu já participei desde do meu ensino fundamental e ensino médico de uma política pública que é garantir, então, a educação básica de qualidade, né. Então, logo concluindo essa minha etapa de ensino médio e ensino fundamental, eu consegui, então, passar numa universidade pública, que é a Universidade Federal de Santa Maria, e aí eu iniciei, então, o meu ensino superior numa escola pública, que seria, então, outra política pública que a gente tem garantida, né, no nosso estado. Então, eu pude ingressar na Universidade de Engenharia Civil, e na minha trajetória acadêmica, então, eu participei de diversos programas que a universidade oferece. Não só programas que são iniciativas públicas, mas também iniciativas privadas que são vinculadas à iniciativa pública. Então, eu vou citar alguns programas aqui para vocês. Um deles é uma empresa júnior, que eu participei durante 2 anos e meio, a ITEP Júnior. É uma iniciativa privada, mas é uma empresa júnior. Então, é uma empresa que nos ensina como atuar no mercado de trabalho, uma empresa sem fins lucrativos. E nessa empresa, então, eu e os meus colegas, nós atuávamos em serviços de engenharia de processos, que é mapeamento de processos, 5S e outros processos mais relacionados à qualidade de empresas. Também, durante a minha faculdade, eu pude, então, participar de iniciativas científicas, e dentre elas eu cito o Programa de Educação Tutorial, que é o PET, da Engenharia Civil. E nesse programa a gente realiza tanto o ensino, quanto a pesquisa, quanto a extensão. Então, o que seria o ensino? Então, a gente consegue ajudar os nossos colegas de graduação com aulas de reforços. Também a extensão, a gente consegue trazer profissionais da engenharia que trazem palestras, consegue levar o pessoal da graduação para visitas técnicas, dentre outras, né? E pesquisa que, então, no meu programa de educação tutorial, a gente teve que ser vinculada, então, a uma pesquisa acadêmica, então, dentro da universidade, e eu me vinculei, então, a um grupo de estudos, que é o GPASV, que é o Grupo de Estudos de Pavimentação. Além desse grupo, eu também fui bolsista do programa PIBIT, que é um programa também que realiza ensino, né, que eu também pude participar de um grupo de pesquisa da universidade, que também foi o grupo de pesquisa em pavimentação, e o PET também foi um programa de bolsa. Então, esses 2 programas que eu mencionei, a Bolsa PIBIT e o PET, são programas públicos, onde, de iniciativas públicas, onde a gente recebe, então, uma bolsa para poder realizar esses nossos estudos acadêmicos. Tá? Também, durante a minha jornada acadêmica, eu pude me inscrever e ser selecionada no programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que realiza, então, extensão acadêmica fora do país, e eu fui selecionada, então, para realizar uma bolsa de 1 ano e meio na Alemanha. Então, durante meio ano, eu pude só estudar alemão, e durante 1 ano, eu tive, então, um programa de intercâmbio acadêmico alemã. E esse programa, ele já é um programa extinto, mas ele é um programa do Ministério da Educação. Então, eu recebi uma bolsa do governo para poder realizar esses meus estudos fora do país. E para que eu pudesse receber essa bolsa, eu tive que ter uma proficiência no idioma e tive também que apresentar uma média acadêmica boa, né? E, claro, concluir meus estudos lá na Alemanha. Também, durante a faculdade, quando eu retornei dessa minha bolsa acadêmica, que foi no início de 2016, eu também me vinculei a uma ONG, que é a ONG Engenheiros Sem Fronteiras. E essa ONG é uma ONG que ela presta serviços no mundo todo e, embora o nome seja Engenheiros Sem Fronteiras, ela é vinculada a estudantes e profissionais da área de engenharia, arquitetura, dentre outros, mas ela presta diversos serviços à comunidade, como apoio à comunidade. Por exemplo, a gente participou de iniciativas no Lar das Vovozinhas,
participou, também deu reforço escolar, então, em uma ONG, que é a Estação dos Ventos, lá em Santa Maria. A gente prestou diversos apoios à comunidade, não só relacionados à engenharia de fato, tá? Embora esteja no nome, tá? Então, esses foram os programas que eu pude participar na minha graduação, tá? Daí, depois da graduação, na verdade, eu fiz o meu estágio de finalização de curso durante a minha graduação, né? E trabalhei na empresa Rumo, e depois pude ser efetivada nessa empresa. Trabalhei nessa empresa durante 1 ano e 7 meses, e depois eu sempre tive o sonho de realizar mestrado acadêmico. Então, enquanto eu trabalhava, eu me inscrevi nos programas de mestrado acadêmico, pude elaborar, então, uma tese para esse mestrado, me inscrevi, e então mais uma iniciativa pública aí apareceu no meu caminho, né? Busquei mais uma iniciativa pública, que foi, então, conseguir uma bolsa do Ministério da Educação, também da CAPES, para estudar, então, fazer meu mestrado acadêmico, que é o que atualmente eu faço. Então, eu estou na etapa de finalização. Esse ano eu finalizo o meu mestrado acadêmico em engenharia civil, mais especificamente obras viárias hidráulicas. Eu trabalho em pavimentos de concreto, é uma área bem específica, mas é outra política pública. Então, eu acho que através dessa minha vivência, os jovens conseguem ver que a gente consegue sim aproveitar muitas oportunidades de políticas públicas que o governo nos oferece, né? Então, é isso um pouquinho da minha trajetória. Karine, eu fiquei impressionado com a quantidade de experiências que tu desempenhou nesse período em que tu estava na tua formação. Se a gente fosse falar quantos anos deu do início da tua conversa até agora, que a gente terminou, e agora eu ainda estou fazendo, sabe? Quanto tempo que durou isso aí? Então, eu iniciei a minha formação em 2011, e agora, em 2019, eu iniciei o meu mestrado. Então, de 2011 até 2017, eu fiquei na faculdade, e depois, em 2019 até agora, 2021, eu estou no meu mestrado acadêmico. Pois é, se a gente fica pensando, muitas pessoas oferecem aquelas desculpas, assim, para não ter um bom desempenho, porque não tem acesso à questão financeira, porque não tem acesso às oportunidades, porque não tem acesso... Tudo que tu me descreveu até agora foi uma carreira educacional, estudantil, acadêmica invejável, com todas essas oportunidades, eu garanto, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Foi todos os momentos... dedicação, empenho, aproveitar bem a oportunidade e não deixar passar o tempo. Porque tem pessoas que fizeram com tanto tempo dedicado e não executaram a metade do que tu falou. E às vezes até dizem assim, mas eu não consegui, porque eu não tive a chance, os outros têm sorte. Nada do que tu falou é sorte. Políticas públicas estão à disposição de todas as pessoas, basta buscar o caminho e se empenhar para desenvolver um bom papel. E aí o reconhecimento, quando tu diz, eu fui efetivada na empresa onde eu trabalhei o meu estágio, eu fui efetivada onde eu criei o meu projeto, é tão importante perceber o reconhecimento de quem mesmo se dedica, né? Não existe almoço grátis, existe a dedicação. E tu é para nós aqui um exemplo, com certeza, né, que os jovens nos escutem e que percebam que para conseguir sucesso, ele não vem de graça. É muito suor, muito tempo dedicado, e eu tô vendo o sorriso dessa mamãe aí com muito orgulho. Como é que foi, Solange, levar a tua filha para a sala de aula e dizer, me permite dizer, como se fosse um troféu, olha só, minha filhinha, é tão bonito, né, poder mostrar isso. Meu filho tem 15 anos, ele também está mostrando um desempenho importante, mas ele tem uma trajetória bem grande pela frente ainda, né? É verdade, pastor, assim, a gente se sente enquanto pai, mãe, né, é um orgulho muito grande você ver a trajetória, escutando ela agora, né, pensei a mesma coisa, nossa, quantos anos se passaram, e tudo que ela pôde aproveitar, né, de oportunidade. Então, cada vez que ela vinha, mãe, tá aberto um edital, o que tu acha? Né, vou me inscrever e tal. Aí, quando foi a parte do mestrado, ela já estava trabalhando, e o que a gente imagina, às vezes, quando o filho termina a faculdade? Agora vai trabalhar, né, enfim. Então, ela foi efetivada lá na Rumo, né, em Santa Maria, estava numa área que
não era bem a área que ela queria, como a gente fala para os jovens, nem sempre a gente começa na área que a gente quer, né? É uma experiência, mas ela estava tendo uma experiência riquíssima de trabalho, mas ela tinha o sonho do mestrado. Aí eu disse, vamos ver se tu consegue uma bolsa, então, né? Pelo menos para ajudar financeiramente. E ela se esforçou e se dedicou e conseguiu, né? Ela até nem falou aí, mas ela, já na graduação também, ela se esforçou bastante para passar no vestibular e ela passou em 3 instituições públicas, né? Na época ainda se ia fazer o vestibular, né? Não era só a nota do Enem, era às vezes 3 dias de vestibular. Então a gente, assim, quando acompanha, dá aquele apoio e vê que a dedicação é fundamental, né? Então, para essa trajetória aí que ela falou em alguns minutos, houve muita dedicação por trás, né? Bastante estudo, bastante final de semana que não foi possível, né, ficar aproveitando, né, nessa idade aí da adolescência ali, da juventude, né, que ia passear e tal. Às vezes tinha alguns finais de semana que não eram possíveis, né? Mas o resultado vem. Então, isso que é importante, né? A gente deixar assim, existem as oportunidades, a gente tem que ir atrás, né? Mas também a gente tem que saber aproveitar de uma forma saudável, porque a gente sabe que muitos jovens, quando houve o programa do Engenheiros Sem Fronteiras, foram para o exterior e acabavam se vislumbrando, né? Lá no exterior e não aproveitando tanto a oportunidade de, além de conhecer a cultura, né, o modo do estudo lá como é diferente, né? Então isso também, ela trouxe uma bagagem bem importante de lá, né, nessa área aí. Legal. Políticas públicas para jovens, isso é o nosso assunto, mas foi importante também mostrar essa trajetória da Karine e da Solange, né, que trouxeram a experiência de família, tirando um bom proveito, né, das oportunidades que as políticas públicas oferecem para quem vai e busca, né, e aproveita bem. O que são alguns exemplos, Karine, de políticas públicas que tu consegue trazer para nós e que tu trouxe para os jovens, lá os aprendizes naquele dia que foi para a escola lá? Então, eu trouxe algumas políticas públicas que eu falei, que são os programas de bolsa dentro da universidade, que são programas de bolsa que não são só em universidades públicas, mas também em universidades privadas. Então, a gente tem que nem a minha mãe comentou e você também comentou, ficar de olho nas oportunidades, porque sempre tem oportunidades dentro do nosso próprio meio acadêmico. Eu acredito que na escola também, no ensino médio, no ensino fundamental, também existam oportunidades de aprendizado, né, e até de próprias bolsas dentro do meio acadêmico, né. Também bolsas de ensino fora do país, né? Existem bolsas pela própria embaixada dos outros países. Então, por exemplo, se um jovem tem vontade de estudar nos Estados Unidos, ele pode ficar de olho em oportunidades, não oportunidades até... existem oportunidades que o Brasil oferece de estudar fora do país, mas existem oportunidades que esse próprio país oferece de captar estudantes para lá. Então, quem tem o desejo mesmo, não precisa ficar com medo de não ter condições precisa buscar oportunidades para ir, porque oportunidades existem bastante oportunidades. A gente hoje tem muitas ferramentas de pesquisa, né? Digitar ali no Google, quero estudar nos Estados Unidos. E hoje surgem diferentes oportunidades, né? Da gente conseguir realizar esses nossos sonhos. Solange, como foi a repercussão dentro do momento que tu trouxe tua filha para falar sobre essas experiências e o que os jovens que estavam na aula naquele momento entenderam e como é que isso repercutiu aí para vocês? Eu percebi que foi muito positivo esse relato aí, né, da trajetória da Karine, porque depois, inclusive, ela me disse, mãe, tem uma aluna tua aqui que está me chamando aqui, né, não me lembro mais se era pelo Instagram ou por onde que ela te achou, Karine, e para perguntar sobre, né, algumas coisas, então, que foram faladas, porque ela se colocou, né, à disposição, se alguém que precisasse de algum apoio nesse sentido, né, então, assim, eu acho que já surtiu ali, e até para motivar os nossos jovens, né, motivar os nossos jovens a perceber, assim, que
às vezes se tem um sonho e acho que está muito longe, né? Mas tendo persistência, tendo dedicação, é possível. E eu acredito, assim, que os jovens, depois eu fiz uma avaliação e foi muito positiva a avaliação, muito positiva. Eles gostaram muito, né, porque por ela ser jovem, né, eles se identificam, então, né, e alguns que estão aí com o sonho da universidade para frente, que querem fazer um intercâmbio, né, então ela trouxe imagens para eles também disso aí, e acho que foi bem positivo, assim, como uma motivação. E lembrando que, às vezes, não é o empecilho a questão financeira, a gente sabe que conta muito, mas tem, como o próprio agora tem muita oferta de cursos de língua, né, gratuitos, ofertados aí, então, por universidades públicas, enfim, que pode ser um complemento aí para o jovem que está estudando e, de repente, tem um tempinho que pode estar fazendo. Então, isso também é fruto de políticas públicas. Então, assim, tem N coisas, até dentro da área cultural, né, que os nossos jovens podem estar aproveitando. Muito legal. Eu fico tão feliz que vocês aceitaram o desafio de vir aqui fazer, e, na verdade, a família de vocês é um case de sucesso. Não querendo chamar os louros na direção de vocês e querer fazer autopromoção, não é isso, né? Nós fizemos aqui um relato de que políticas públicas, elas existem na área da educação, como foi falado. A Karine é um exemplo bem claro de que aproveitar as oportunidades traz sim um caminho de sucesso. Solange mostra que tem um empenho e dedicação, né? E a gente vê muitos jovens agora, nesse período que a gente está tendo aulas online, dizendo: eu não aguento mais estudar na frente do computador, como se o computador fosse o problema. Mas o ato de estudar é um desacomodar. Colocar novos conceitos dentro da nossa vivência, da nossa cabeça, é um momento em que cria um constrangimento com o que eu sabia e coisas novas que eu vou aprender. E eu imagino quantas vezes a Karine também passou por isso, né? Eu queria tanto poder ficar lá com os meus amigos, dar uma passeada no fim de semana, poder sair à noite. Não, eu vou estudar porque amanhã tem prova, eu vou ler esse livro que eu tenho que concluir essa resenha, eu vou sentar aqui e vou aprender alemão. Fala sério, né? É difícil o alemão, eu tentei aprender também, mas o sobrenome de vocês ajuda bastante, né? Para que o alemão tá um pouco mais no sangue. Mas quando a gente olha para essa dedicação, ela traz um resultado positivo com certeza, e a oportunidade está aí para todas as pessoas. Eu agradeço muito a vocês terem vindo aí, né? E uma palavra de incentivo que vocês queiram deixar, Karine e Solange, para quem está nos escutando. Pastor, se me permite, só gostaria ainda de falar sobre a questão do voluntariado, que eu também conversei com os nossos jovens sobre isso. Então, a Karine trouxe um exemplo, né, de voluntariado ali, né, dos Engenheiros Sem Fronteiras, e sempre que for possível também, dentro né, das oportunidades que surgem, que os jovens também possam, né, estar vendo o quanto é importante a gente, dentro daquilo que a gente sabe, ou que a gente pode, né, tá colaborando aí com outras pessoas. Então, só um destaque aí para essa questão que eu também tinha pedido, assim, Karine, fala dos projetos voluntários que você também faz, né? Que isso também é interessante a gente tá trazendo. Agradeço a oportunidade, pastor, da gente poder estar trazendo um pouquinho aí, né, dessa trajetória da Karine, para que ela sirva de incentivo, dizer para os nossos jovens que é possível, né, que existem várias oportunidades, que eles não deixem de aproveitar as oportunidades e que a gente só vai ter sucesso também se a gente souber aproveitar, né, ter dedicação dentro daquilo que a gente quer. Então, é possível sim. Eu também queria agradecer a oportunidade, eu gostei muito do convite, eu acho que é sempre válido falar um pouquinho do que foi positivo na nossa trajetória, né, e o que pode ser um exemplo para as outras pessoas também, né. E eu quero deixar então uma mensagem para que os jovens eles realmente busquem o que eles desejam para o futuro, que nada é impossível, a gente precisa pesquisar, às vezes a gente precisa ter um pouco de paciência, não precisa tudo para ontem, a gente consegue ir com calma, a gente consegue alcançar o que a gente quer. Eu até não falei, mas o mestrado, eu queria muito mestrado, mas logo que eu acabei
a minha faculdade, eu não consegui passar no mestrado que eu queria, que era aqui na URGS, em Porto Alegre. Então, eu tive que ter um pouco mais de paciência. E eu realmente tive mais paciência e depois consegui uma bolsa acadêmica. Então, às vezes, a gente não consegue de primeira, mas a gente tenta de novo, procura, busca complementar a nossa formação para ajudar a enriquecer o currículo, né? Busca cursos, busca se aperfeiçoar. Tem muita coisa gratuita hoje na internet, né? Então a gente consegue buscar e consegue alcançar aí o que a gente deseja. Muito bem. Então, para vocês aí eu desejo todo o sucesso do mundo. Karine, Deus abençoe bastante. Solange, continue trazendo boas iniciativas assim para a sala de aula, até porque o jovem pode se sentir motivado a seguir este caminho, outros caminhos, né? Tentar encontrar o seu próprio caminho. Converso bastante com a gurizada aqui. Um jovem precisa ter uma bandeira, e nem estou falando de partido ou de time de futebol, mas é um objetivo, né? Aquilo que ele levanta essa bandeira e segue o rumo naquela direção que ele pensou para a sua vida. E esse é o motivo pelo qual ele acorda de manhã e se sente motivado a se empenhar, a estudar. E a Karine tem um objetivo muito claro na vida, né? É aproveitar as oportunidades, todas elas, né? E é tão bonito de ver o quanto ela está feliz e realizada com isso. Não está nem cansada, com certeza fica cansada, mas não digo assim, agora chega, não quero mais estudar. Não se vê, né? É uma vontade, inclusive, de mostrar para os outros que esse é um caminho bem positivo e bem importante. Então, de novo, muito obrigado pela aceitar o convite. Tomara que os jovens aproveitem bastante esse nosso momento. E para quem está nos escutando, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário também. E até o nosso próximo momento de uma próxima entrevista. Até mais, tchau. Tchau, obrigada pelo encontro. Tchau, obrigada também. Rádio Concórdia, um jeito diferente de se fazer rádio.